Olá, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Como passaram a semana? Então é um prazer grande estarmos juntos novamente na nossa escola bíblica dominical em nossos lares, não é? E eu gostaria de me apresentar rapidamente para aqueles que ainda não me conhecem. Eu sou tia Eliane Barbosa, professora da classe Gideão dos nossos pré-adolescentes da Assembleia de Deus no Farol. É, Vamos iniciar com uma oração, né, para poder entrarmos na nossa lição, que tem um título muito legal, muito importante. Vai falar sobre Jesus, o pastor verdadeiro, né? Mas vamos orar primeiro, agradecendo a Deus por esse momento, por estarmos juntos, embora cada um nos seus lares, não é? Mas com fé em Deus, eu creio que esse momento vai passar, essa pandemia vai passar e nós estaremos juntos é, presencialmente, não é? Vamos orar? Querido Deus, te agradecemos por este momento especial de estarmos em nossos lares, Senhor, na nossa escola bíblica dominical, para continuar aprendendo sobre a tua palavra. Abre o nosso entendimento para que nós possamos ser conhecedores cada vez mais da tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, nós te agradecemos por esta manhã, pela nossa vida, pelos nossos familiares. Em nome do teu Filho Jesus, te pedimos e te agradecemos. Amém. Então, o tema da nossa lição de hoje, lição de número 8, é Jesus, o pastor verdadeiro. A base bíblica da nossa lição encontra-se no livro de João, capítulo 10, e os versículos do 10 ao 16, né? Que é uma passagem bem interessante, né? Do próprio Jesus, que vai falar exatamente sobre a sua missão como pastor, né? O que é que o pastor faz, que Jesus acaba se comparando, né, a essa missão, a essa atribuição de uma pessoa, né, que cuida de ovelhas, certo? Mas antes disso, nós precisamos ler, logicamente, o nosso texto áureo, né, que está lá no livro de Ezequiel. Eu creio que vocês já estão aí preparados, com a Bíblia em mãos, e nós vamos ler juntos, todos juntos, né? Em Ezequiel, capítulo 34 e o versículo 11. Vamos ler com a nossa Bíblia? Então, Ezequiel 34, 11 diz assim: Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Vamos ler todos juntos como está aí na tela? Ezequiel 34, 11. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Ezequiel 34, 11. Eu quero ler agora só com as meninas da classe Gideão. Vamos lá, meninas? Ezequiel 34, 11. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Ezequiel 34, 11. E, logicamente, a gente quer que os meninos também leiam, não é? Vamos lá, meninos. Ezequiel 34, 11. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas. Então, vejam que lá no livro de Ezequiel já tem uma passagem bíblica que faz referência a esse pastor que ele mesmo procura e busca as suas ovelhas. E ele diz: Eu, o Senhor Deus, né? Então ele está dizendo que é ele mesmo que vai procurar as suas ovelhas. E aí nós entramos no tema da nossa lição, primeiro falando sobre o que é o pastoreio de animais, né? O pastoreio de animais era uma atividade muito comum entre os judeus, né? Esse tipo de trabalho já era realizado, inclusive,
pelos patriarcas, como eu tenho certeza que vocês conhecem, se lembram da história de alguns patriarcas, como Abraão, como Isaac, como Jacó e outras personagens bíblicas que também cuidavam de ovelhas. Eu acho que vocês se lembram de um pastorzinho de ovelhas muito conhecido, né? Que foi Davi, né? Ele também cuidava de ovelhas. Então, era uma atividade muito comum entre os judeus, né? Cuidar, pastorear os animais, especialmente as ovelhas, né? Então, as ovelhas, na verdade, eram animais importantes para a sociedade judaica, porque elas eram criadas para sacrifícios no templo e também para a celebração da Páscoa. Então, ela é um, é um dos animais muito importantes para o povo judeu, porque ela tinha essa função, né, que eram utilizadas nesses rituais do povo judeu, né? E Jesus exatamente é, procurou, né, se utilizou dessa comparação, né, desse trabalho popular realizado pelo povo judeu, né, para justamente fazer uma comparação com o seu próprio caráter divino, né, e também para falar da sua missão aqui na Terra. Então ele vai procurar fazer uma comparação entre a característica do pastor que cuida de ovelhas com o seu próprio caráter divino, né? E também com a sua missão aqui na terra, que é cuidar, pastorear ovelhas, mas não ovelhas, os animaizinhos, né? Os animais, mas pessoas, nós, né? E o primeiro tópico da nossa lição é exatamente Jesus é o bom pastor. Jesus começa o seu sermão apresentando uma situação que todos os seus ouvintes, né, conheciam, que era justamente as ovelhas guardadas no curral, né, protegidas por uma porta. Elas entram e saem em segurança guiadas pelo pastor. Então as ovelhas entram no curral, né, no local próprio que ele sempre as conduz, né, e ele protege elas por uma porta. Elas ficam protegidas por uma porta. Elas entram e saem com segurança, guiadas pelo pastor, né? E elas também conhecem a sua voz, certo? Se por um acaso um ladrão vier atacar, né, as ovelhas, ele não entra pela porta. Ele seguramente vai tentar invadir o curral para roubar, matar e destruir as ovelhas, né? E é isso que Jesus relata, fazendo exatamente uma comparação lá no livro de João, capítulo 10, e os versículos de 1 a 5. Então, essa passagem bíblica se trata de uma parábola, né? Em que Jesus faz uma comparação para que aquelas pessoas com quem ele estava conversando pudessem compreender melhor, né? Ou compreender claramente o que ele estava querendo dizer. Ele disse nessa passagem bíblica, né, especificamente nos versículos 7 e 9, que ele mesmo é a porta, né? Cada pastor, ao levar o seu rebanho para apacentar, precisava garantir um lugar seguro para a noite, para que elas passassem a noite em segurança, não é? Elas precisavam estar guardadas, acomodadas em um lugar seguro, né? E alguém bloqueando a porta, a passagem, né? Para que um estranho não pudesse entrar, né? Então ele estava ali, o pastor fica ali garantindo a vida e garantindo a segurança e a proteção daqueles animais. E ele estava se comparando a essa porta, quando ele mesmo diz lá no livro de João, vamos ler, capítulo 10 e o versículo 7. João 10, 7. Ele diz assim: E então Jesus continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eu sou a porta por onde as ovelhas passam. E no versículo 9 ele reforça isso.
Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Poderá entrar e sair e achará comida. Então, ele é a porta, né? Ele vai garantir a segurança, que ele diz será salvo, né? Vai ter a salvação e poderá entrar e sair e achará comida, né? Porque ele faz referência que o pastor está ali para abrir a porta para conduzir as ovelhas ao pasto, né? A um lugar seguro. Ele vai também conduzir as ovelhas para beber água, enfim, para guiá-las e cuidar delas, né? Assim, Jesus se apresentou como o pastor enviado por Deus, né? Para garantir a vida e a segurança e a proteção ao povo. Então, Jesus veio com essa missão, né? De nos proteger, de nos guardar e nos garantir a vida eterna. Não é necessariamente essa vida aqui terrena, né? É a vida eterna. E ele disse justamente mais adiante, nessa mesma passagem de João capítulo 10, lá no versículo 11, ele diz: Eu sou o bom pastor. Vamos ler esse versículo? João 10, 11. Diz assim: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Diferentemente, e aí ele também fala de um empregado que é pago para cuidar das ovelhas, o pastor, é, ele cuida e ele dá a sua própria vida. O empregado pode até não dar a própria vida pelas ovelhas, né? Ele simplesmente está ali sendo pago para cuidar das ovelhas, né? Aquele que é o dono das ovelhas possui um envolvimento pessoal, né? Com elas, um envolvimento maior, certo? O pastor coloca nome nas ovelhas, né? Ele também marca as ovelhas para que elas se sintam protegidas, certo? O empregado contratado para olhar as ovelhas ou para cuidar das ovelhas, ele simplesmente pode fugir na hora de um perigo, por exemplo, né? Se um bando de ladrões ou animais ferozes venham atacar, como lobos, né, que gostam de atacar as ovelhas, ursos, enfim, se aproximar, esse cuidador, esse empregado pode simplesmente abandonar as ovelhas para se proteger. Mas o pastor, diferente disso, né, ele vai dar a própria vida pelas ovelhas. Então Jesus está aí se comparando com o pastor que cuida das ovelhas e é capaz de dar a sua própria vida, né? E essa realidade espiritual do povo, que o povo de Israel estava enfrentando naquele momento, lá na passagem de Ezequiel, que eles estavam como ovelhas sem pastor. Então Jesus se apresenta, né, já de uma forma profética, como o pastor que vai cuidar, vem cuidar das ovelhas, né, que estão perdidas, que estão desgarradas, que estão desprotegidas, né? Muitas vezes nós vemos pastores, homens, né, sem compromisso com a vida das ovelhas, né? Como o povo de Israel estava em situação de perigo, né, espiritual, exposto aos ataques do inimigo, né? Então, Jesus, Deus já estava, através da profecia de Ezequiel, mostrando que, apesar de aqueles responsáveis pelo povo de Israel não estarem com o compromisso de cuidar delas, não é? Ele seria o bom pastor que viria para cuidar dessas ovelhas. Eu queria ler com vocês justamente os versículos 5 e 6 do livro de Ezequiel, capítulo 34, que diz assim: Ezequiel 34, 5 e 6. E por não terem pastor, elas se espalharam. Animais ferozes mataram, comeram as ovelhas. As minhas ovelhas andam perdidas pelos morros e pelas altas montanhas. Estão espalhadas por toda parte.
Ninguém busca essas ovelhas, ninguém procura encontrá-las. Então Deus estava falando com o povo de Israel que mesmo naquele momento em que elas estavam vivendo uma realidade difícil, né, de não estarem sendo cuidadas como deveriam estar, de estarem espalhadas, de estarem desgarradas, ele viria como o bom pastor para cuidar delas, como ele diz exatamente no versículo 11 mais adiante. Eu, o Senhor Deus, que é o versículo textual da nossa lição. Eu, o Senhor Deus, digo que eu mesmo procurarei e buscarei as minhas ovelhas, como um pastor busca as suas ovelhas que estão espalhadas, assim eu buscarei as minhas ovelhas e as trarei de volta para todos os lugares por onde foram espalhadas naquele dia de escuridão e de desgraça. Eu vou ler também o versículo 15 que diz assim: Eu mesmo serei o pastor do meu rebanho e encontrarei um lugar onde as ovelhas possam descansar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Então o Senhor estava prometendo um lugar de descanso para aquele povo. E para hoje, essa mensagem fala para nós, conosco ainda hoje, que o Senhor está preparando um lugar de descanso para todos nós, né? Que é a vida eterna, que é a nossa morada celestial, certo? E Jesus veio com essa missão, né? Veio como Deus em forma de homem e veio pastorear, veio oferecer cuidado, veio oferecer proteção e principalmente a salvação, como está previsto, né? Como está profetizado através de Ezequiel, nessa passagem que nós acabamos de ler, né? E o Salmo 23 também já prenuncia, né, a vinda desse pastor, né? Quando no Salmo 23, o salmo muito conhecido, ou um dos salmos mais conhecidos de todos nós, que diz: O Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o que é que esse pastor faz, né? Como diz no versículo 2: Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Então, esse é o bom pastor, né? Que não nos deixa faltar nada, né? Que nos faz descansar, da mesma forma que os pastores de ovelhas levavam e levam as ovelhas em busca de pastos verdes para elas se alimentarem, né? E há águas tranquilas para elas beberem. Da mesma forma, o Senhor, né, faz conosco, né? Ele cuida de nós como bom pastor. Ainda falando sobre o bom pastor, o tópico seguinte da nossa lição, lá no livro de João, capítulo 10, versículo 11, o próprio Jesus também declara que ele é o bom pastor e que dá a vida pelas ovelhas, não é? Quem poderá dar vida por um de nós, né? Nós podemos ficar refletindo: será que o ser humano tem coragem de dar a vida pelo seu próprio filho, né? Ou filho pelo pai, por algum familiar próximo? Nós não sabemos, né? Em que circunstância, em que situação, em que momento nós faríamos isso. Mas o próprio Jesus, como bom pastor, ele deu a vida por nós, né? Ele dá a vida por nós e ele deu no quando ele morreu entregando sua própria vida para nos salvar, né? E nós sabemos que o trabalho com ovelhas é um trabalho intenso. Ele exige cuidado, né? Desde o nascimento, é, ele precisa garantir o alimento, né? O pastor precisa garantir isso para a ovelha, até porque a ovelha é considerada um animal muito indefeso, muito frágil, né? Ela demora a aprender os comandos dos sons, dos sinais, do assovio, para conhecer a voz do pastor, né? Mas ela
passa a conhecer e a confiar na voz do seu pastor, né? Da mesma forma somos nós, né? Quando nós aceitamos esse bom pastor, né? E nós passamos a viver conforme a sua palavra, então nós estamos ouvindo, nós passamos a conhecer, a confiar e a ouvir a voz desse bom pastor, que é o nosso pastor, né? O pastor é responsável por guiar as ovelhas ao local de pastagem e de água, como nós acabamos de ler no Salmo 23 e nos versículos 1 e 2, né? Então, o pastor, que é Jesus, ele também faz isso por nós, né? Ele sempre quer o melhor por nós. Ele quer que nós tenhamos vida, saúde, que sejamos abençoados, né? Mas nós precisamos ouvir a voz desse pastor, né? E se a ovelha se machucar, quem é que vai cuidar desses ferimentos, né? É o pastor. Ele, como na passagem, né, da ovelha perdida, né? Da parábola da ovelha perdida, Jesus nos mostra claramente que ele está disposto a cuidar dos nossos ferimentos, né, das nossas doenças, das nossas angústias, das nossas mágoas e, se possível, nos carregar nos braços, né? Se for preciso, ele fará isso por nós, né? Porque ele nos ama intensamente, né? E ele, como pastor de ovelhas, ele guarda todo o rebanho, né? E vai buscar aquela que se perdeu, né? Caso um dia nós venhamos, né, nos distanciar desse pastor, ele também está pronto a nos procurar, né? Não nos deixar perdidos, né? Então ele guarda o seu rebanho com segurança e vai atrás em busca daquela que se perdeu, que fugiu, né? Que se afastou dos cuidados desse pastor. Isso revela justamente o nosso relacionamento com Deus, o relacionamento de Deus com o seu povo, né? Que deve ser um relacionamento de intimidade, né? Quando nós somos obedientes, né? Quando nós estamos em conexão com Deus e com Jesus, quando nós passamos a conhecer a Jesus, nós estamos diretamente em conexão com Ele e nós procuraremos sempre ter intimidade com Ele, certo? E quando nós seguimos a Jesus, nós ouvimos a sua voz, nós reconhecemos a sua voz e seguimos. E esse seguir a Jesus ao ouvir e obedecer a sua voz, isso também significa que nós estamos submissos à sua vontade na nossa vida. Uma coisa é você ouvir e não fazer, não praticar, não seguir. Mas quando nós estamos à disposição da vontade, né, submissos à vontade de Deus e de Jesus na nossa vida, nós ouvimos a sua voz e a seguimos, nós praticamos, nós colocamos em prática o que ele nos ensina através da sua palavra. E o último tópico da nossa lição vai falar exatamente sobre o rebanho de Cristo. Da mesma forma que aquelas pessoas tinham rebanhos de ovelhas, né? O Senhor tem um rebanho, né? E o plano de Deus é redimir todas as pessoas. Deus não mandou Jesus, né, simplesmente para os judeus, né? Ele mandou o seu filho. O plano de Deus foi para a remissão, para a salvação de todas as pessoas, como está no livro de João, capítulo 10 e o versículo 16, que eu gostaria de ler com vocês, certo? João 10, 16 diz assim: Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer essas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho com um só pastor. Então, o plano de Deus não foi só para
remissão, salvação do povo judeu, né? Ele veio para salvar todas as pessoas, certo? Ele não faz acepção de pessoas e ele não tem filhos favoritos, né? Jesus veio também para salvar os gentios, não apenas os judeus, ou seja, todas as pessoas do mundo, como está em Marcos, capítulo 2 e versículo 16, que eu também quero ler com vocês. Vamos lá? Marcos 2 e 16 diz assim: alguns mestres da lei, que eram do partido dos fariseus, vendo Jesus comendo com aquela gente e com os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: por que ele come e bebe com essa gente? Vejam só, eles estavam questionando porque Jesus estava comendo com pessoas que para eles eram pessoas pecadoras, não eram cobradores de impostos e pessoas que tinham para eles uma vida errada, não eram pecadores. Mas Jesus estava no versículo seguinte, né, ratificando que ele veio exatamente para os pecadores. Ele não veio só para os bons, para os sãos, né, espirituais, mas ele veio para aqueles que estavam perdidos, né, para aqueles que estavam em pecado, né, para aqueles doentes. Então, o evangelho de Jesus não é só para os judeus, não só foi para os judeus, é também para os gentios. Ele mesmo, lá em Marcos, capítulo 16, e versículo 15, ele ordena o que aos seus discípulos, né? O que é que ele diz em Marcos 16, 15? Vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas, a todas as nações. Então, o evangelho não veio só para um país, só para uma etnia, só para uma raça. Ele veio para todas as nações. E ele quer que essa missão Jesus não deu só para os discípulos. Ele deixou para todos nós. Então nós temos que espalhar, que pregar o evangelho a todas as pessoas, né? Nós não podemos ser egoístas e guardar o evangelho de Cristo só para nós, né? E seguindo o tópico dessa lição, o Espírito Santo, que foi uma coisa também que Jesus prometeu antes de subir ao céu, ele disse que deixaria, né, o Consolador e que nós seríamos revestidos do poder do Espírito Santo, né? E isso aconteceu lá em Pentecostes, né? Como nós conhecemos essa passagem bíblica dos gentios que estavam reunidos e eles receberam o batismo com o Espírito Santo. E não só essa referência bíblica que se cumpre com a descida, sobre a descida do Espírito Santo, mas os samaritanos também, a família de Cornélio, após a sua conversão, foram batizados, né, com o Espírito Santo. Então, a salvação é para todos aqueles que crerem, né? Nós vamos ler também lá em Romanos, capítulo 10 e versículo 12, que diz assim: isso vale para todos, pois não existe nenhuma diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa generosamente todos os que pedem a sua ajuda. Então, isso vale a salvação, vale e é para todas as pessoas, não apenas para os judeus, né? Deus é o mesmo Senhor de todos e Ele abençoa generosamente a todos os que pedem a sua ajuda. Então, nós queremos a ajuda de Deus, então nós temos que pedir, independente da minha condição social, da minha condição financeira, né? do meu conhecimento, independente de qualquer coisa, né?
Jesus veio para nos salvar também. Jesus veio para nos ajudar. Basta que eu peça, né? E para finalizar a nossa lição, nós temos aí essa passagem bíblica no livro de Romanos, capítulo 10 e versículo 12, só reforçando o que nós estamos falando. O apóstolo Paulo diz isso aos romanos, né? Isso vale para todos, pois não existe diferença entre judeus e não judeus. Deus é o mesmo Senhor de todos e abençoa a todos generosamente, a todos os que pedem a sua ajuda. Então o Senhor está pronto, está disposto a ajudar a cada um de nós e a todos nós e a todas as pessoas. Ele é exatamente esse bom pastor. Ele é o verdadeiro pastor, né? Ele é a porta que nos guarda, que nos livre, a porta de entrada. Se você quer conhecer esse verdadeiro pastor, você tem que abrir a porta do seu coração para que ele possa entrar e fazer morada na sua vida, né? E ele será, com certeza, o verdadeiro pastor, né? Que dá a vida por todos nós, porque ele deu a sua própria vida para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Então, que nós possamos, independente do momento, na hora da bênção, na hora da alegria, na hora da tristeza, na hora da angústia, nós possamos nos lembrar desse bom pastor que Jesus é para todos nós, né? Então, nós vamos encerrar a nossa aula agradecendo a Deus por esse momento e agradecendo por nós termos a oportunidade de conhecer e ter esse bom pastor, não é? Que nos abençoa, que cuida de nós, que nos protege, que nos guia, né? A todos nós. Então vamos orar para encerrar nossa aula. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, por esse momento tão especial, Senhor. Nós te agradecemos pela vida de cada pré-adolescente que está assistindo essa aula. Te pedimos por cada aluno da Escola Bíblica Dominical, Senhor, que estão nos seus lares ainda, diante dessa dificuldade que nós estamos passando, mas estão ouvindo, aprendendo mais e mais de Tua Palavra nas suas casas, Senhor. Nós te agradecemos, porque Tu és o bom pastor que cuida de nós. Tu és a porta que se abre para que nós possamos ter a vida em abundância, a vida eterna, né? E a porta que também nos guarda, que nos protege, que nos livra de todo mal, Senhor. Nós te agradecemos por tudo e nós te pedimos que Tu venhas nos guardar, nos proteger como o verdadeiro pastor e como o bom pastor que Tu és para cada um de nós e para todos nós, para toda a humanidade, que as pessoas possam Te conhecer como o pastor verdadeiro e que elas possam se render a Ti, para que elas possam ter a vida eterna. Em nome do Teu Filho Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.